calibração do termômetro de globo deve ser RBC? Para quem não me conhece, meu nome é Thiago Machado, sou engenheiro de segurança do trabalho e hoje a gente vai falar de um assunto meio que polêmico. Será que a calibração do meu termômetro de globo deve ser RBC? Deve ser acreditada pelo Inmetro? Thiago, o que é isso? Então é isso que nós vamos trabalhar hoje. Vamos entender um pouquinho o que é esse RBC, o que é esse sistema de acreditação do Inmetro e se o meu termômetro de globo precisa ser calibrado por um laboratório acreditado pelo Inmetro. Mas antes da gente entrar nesse assunto, não se esqueça, deixa aí o teu like, curte, compartilha esse vídeo, se inscreva no nosso canal, que a gente está com muito conteúdo relevante relacionado à segurança do trabalho. E agora a gente está com uma série de vídeos relacionados ao agente físico calor, ok? Então, vamos lá, tá? E aí, a calibração do meu termômetro de globo deve ser RBC? Então, primeiro, vamos entender o que é RBC, tá? RBC significa Rede Brasileira de Calibração. Só para a gente entender, para a gente contextualizar e entender esse princípio de RBC. Vamos dizer o seguinte, que se eu, Thiago, eu pego aqui o meu aparelho celular e eu falar o seguinte, olha, esse aparelho celular tem 1 metro, mas se eu vou em outro país ou em outra cidade, uma outra pessoa olha o meu aparelho celular e fala o seguinte, não, isso não tem 1 metro, isso aqui, na verdade, são 5 metros. E assim, para cada lugar que a gente vai definir um valor, um tamanho diferente. Então, para não ter essa discrepância, foi desenvolvido um sistema internacional de unidades, que significa o quê? Que independente do país, independente da cidade, independente de onde você for, 1 metro vai ter 1 metro, 1 quilo vai ter 1 quilo. Ok? Então, se eu vou aqui no Brasil, se eu vou na Alemanha, se eu vou na França, se eu vou nos Estados Unidos, seja onde é que for, qualquer país que eu for, 1 quilo é 1 quilo. 1 quilo no Brasil é 1 quilo nos Estados Unidos, que é 1 quilo em qualquer outro país. Porque poderia ser diferente. Eu poderia falar, não, aqui para mim isso aqui é 1 quilo, que em outro país não seria 1 quilo, seria um outro peso, tá? Eu não estou trabalhando unidades de medidas, tá? A gente sabe que em países diferentes nós temos unidades de medidas diferentes. Eu estou trabalhando 1 quilo para todos os países. 1 quilo no Brasil é o mesmo 1 quilo em qualquer outro país. Então, como eu falei, foi desenvolvido, tá, um sistema internacional de unidades, ok? E esse sistema internacional de unidades ele foi desenvolvido pela BIPM, que é um laboratório mundial de metrologia, onde que foi feito um conselho, uma reunião entre países, entre conselheiros, que foi definido. Foi, olha, 1 quilo, ou 1 metro, ou 1 hora, ou seja lá qual for a unidade de medida, eles definiram aquele padrão, que todos os países têm que utilizar aquele mesmo padrão. Então, eles definiram aquele padrão e qualquer país que quer trabalhar com aquele padrão, então vamos trabalhar um exemplo peso, tá? Vamos trabalhar um exemplo peso. Digamos que eles falaram assim, olha, esse celular tem 1 quilo. Eu, que sou do Brasil, eu preciso chegar na BIPM, né, que é localizado na França, e falar o seguinte, olha, eu trouxe aqui um outro peso de 1 quilo. E ele vai comparar, ok? Ele vai comparar, falar, olha, esse aqui é o que a BIPM definiu como 1 quilo. Então eu vou trazer o meu 1 quilo do meu país e vou comparar com o meu 1 quilo que da BIPM. Tá? Então ele falou assim, olha, os dois têm exatamente o mesmo peso. Tá? Então quer dizer o quê? Eu que trouxe para o meu país aquele 1 quilo. Isso, pessoal, é chamado de calibração. Tá? Eu tenho um peso, aqui eu estou usando um peso, tá? Mas isso é para qualquer tipo de equipamento metrológico, tá? Então, aqui eu estou usando um peso, mas como o nosso foco é temperatura, vai seguir o mesmo padrão da temperatura, que vai seguir o mesmo padrão de distância, qualquer outro tipo de unidade de medida. Aqui eu só estou contextualizando para vocês entenderem, tá? Então, aqui eu tenho um peso
eu tenho 1 quilo que foi definido lá pelo BIPM. Eu sou do Brasil, sou representante do Brasil, eu vou comparar o meu peso com o da BIPM. Se esse aqui não tem 1 quilo, eu vou fazer um ajuste nele até que ele fique com 1 quilo. Então lembra, isso é uma calibração. Eu estou calibrando para que o meu peso de referência seja igual à minha referência, que é da BIPM, ok? Então, eu consegui. Olha, aqui tem exatamente um peso que é igual, 1 quilo, que é igual 1 quilo que foi definido pela BIPM. Então, eu peguei o meu peso, tá? E trouxe para o meu país. Então, esse é o meu peso referência. Então, o que acontece? Qualquer outra balança que vai medir, ele vai ser calibrado com esse peso referência que foi utilizado lá na BIPM. Então eu vou trazer os outros equipamentos que são iguais a esse e calibrar com esse. Falando o quê? Que esse aqui é o peso referência, que é exatamente igual ao peso referência lá da BIPM, e aqui no Brasil, todos os equipamentos que trabalham com 1 quilo, ele vai ser medido com base nesse 1 quilo que foi a minha referência lá da BIPM. Pessoal, isso é chamado de rastreabilidade, tá? Então eu tenho uma unidade de medida que foi definida lá nesse laboratório mundial. Cada país que aderiu ao BIPM, ele vai seguir o padrão da BIPM e ele vai calibrar todos os seus equipamentos de medição e etc., equipamentos destinados à metrologia, ele vai ser calibrado seguindo aquela referência. Então, como eu falei, isso é rastreabilidade. Quer dizer o quê? Eu que sou o consumidor final. Então, vamos trazer agora para o termômetro, tá? Para o termômetro de globo, ok? Eu que sou consumidor final, sou engenheiro de segurança e utilizo o meu termômetro de globo para fazer medições lá nos meus clientes. Então eu preciso mandar calibrar para um laboratório que tenha essa rastreabilidade. O meu laboratório ele vai fazer essa comparação, identificando se o meu termômetro está alcançando aqueles níveis que foram definidos lá pelo BIPM. O laboratório que tem o teu equipamento, ele vai pegar e vai levar o Inmetro, e o Inmetro vai verificar com esse laboratório se vai usar uma outra referência para calibrar o equipamento do laboratório, e o Inmetro do Brasil vai pegar o teu equipamento e vai calibrar com o BIPM lá na França. Então isso, como eu falei, isso é chamado de rastreabilidade. Então o Inmetro, que é o Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia, o que ele vai fazer? Ele é o responsável por calibrar todos os equipamentos no Brasil. Como o Inmetro ele não tem estrutura física para ser o único responsável pela calibração no Brasil inteiro de todos os equipamentos relacionados à metrologia, então o que ele faz? Ele acredita em alguns laboratórios. Ele pega alguns laboratórios que têm interesse, que se candidatam a ser laboratórios acreditados, e vai fazer um teste naqueles laboratórios. Aí tem todo o pré-requisito do Inmetro, né? Vai fazer vários testes, vai identificar se aquele laboratório, se aqueles métodos utilizados pelo laboratório são realmente rastreáveis, se não são. E então vai usar o padrão dele. Aquele laboratório passando no padrão do Inmetro significa que o Inmetro vai liberar um selo de qualidade para o laboratório, para o método utilizado. Então, ó, pessoal, é esse selo aqui, tá? É esse selo que o laboratório que tem o teu procedimento acreditado, ele vai receber esse selo de qualidade. Quer dizer o quê? Que quem tem esse selo é acreditado pelo método. Quer dizer o quê? Que o Inmetro acredita nos métodos que foram aplicados para esse laboratório para chegar naquele valor que seria idêntico ao BIPM. Tá? Então, o que seria esse RBC? Essa rede brasileira de calibração são a rede de laboratórios, são os laboratórios no Brasil que são acreditados pelo Inmetro. Então, assim, pessoal, na verdade, não é nem o laboratório que é acreditado, mas são os métodos que são utilizados por aquele laboratório que são acreditados pelo Inmetro. Por quê? Porque
o laboratório ele acredita o método e não o laboratório. Por isso que, às vezes, um laboratório ele é acreditado, por exemplo, para peso. Aí eu vou mandar calibrar o meu termômetro de globo. Ah, esse laboratório é acreditado pelo Inmetro? Aí o laboratório fala, sim, nós somos acreditados pelo Inmetro. Mas ele é acreditado para peso. Ele não é acreditado para temperatura. Ele não é acreditado para ruído. Ele não é acreditado para vibração. Ele é acreditado somente para aquele tipo de medição. Então, por isso que a gente tem que tomar muito cuidado. Tá? Então, o que é um laboratório RBC? É um laboratório que os seus métodos de avaliação, de análise, foram acreditados pelo Inmetro. Então, um RBC é um laboratório que tem os seus métodos acreditados. Então, ele faz parte desse grupo de laboratórios que são acreditados. Então, na verdade, quando a gente fala, tem que ter uma calibração RBC, não é a calibração RBC, é o laboratório que faz parte da rede brasileira de calibração, que tem o seu método que foi acreditado pelo Inmetro, ok? Para aquele determinado tipo de calibração. Agora, quando eu vou mandar o meu termômetro de globo para um laboratório acreditado, eu tenho que saber o método para temperatura, o método que aquele laboratório utiliza para fazer a aferição da temperatura, para fazer a calibração da temperatura, foi acreditado? Aí eu vejo isso entrando no site do Inmetro. Tá? Então, assim, eu expliquei toda essa base. Então, o que é a acreditação? Quer dizer o quê? O BIPM lá na França, que é o Laboratório Mundial, acredita no Inmetro, o Inmetro acredita no seu laboratório e o laboratório calibra os nossos equipamentos. Tá? Então, isso é chamado de rastreabilidade. Quando eu mando o meu equipamento num laboratório rastreado, um laboratório que tem os seus métodos rastreados, okay? Ou ele é acreditado pelo Inmetro, o que acontece? Quer dizer o quê? Que o meu equipamento, o valor mostrado pelo meu equipamento equivale ao equipamento que foi utilizado lá na BIPM. Ok? Então, de uma forma bem geral, lógico, tem outras variáveis, tem questão de fator de desvio, tem algumas variáveis, tá? Mas eu quero que só que você entenda o conceito, tá? Esse é o conceito. Mas daí a pergunta do vídeo é, Tiago, eu sou obrigado a mandar o meu termômetro de globo para laboratórios acreditados pelo Inmetro, laboratórios que fazem parte da rede brasileira de calibração e que têm seus métodos acreditados para avaliação, para calibração de termômetros, tá? Então, essa é a dúvida. Por quê? Porque sai mais caro, tá, gente? Você mandar o teu termômetro de globo calibrar num laboratório RBC é mais caro do que você mandar um termômetro de globo calibrar num laboratório que não é RBC. Ok? Então vamos ver o que a NHO 06 ela fala para a gente, tá? O item 7.1. Ele fala o seguinte: os dispositivos de medição de temperatura devem ser periodicamente calibrados pelo Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia, por laboratórios por ele acreditados para essa finalidade ou por laboratórios internacionais, desde que reconhecidos pelo Inmetro. Ou seja, a NHO fala que o nosso termômetro de globo tem que ser calibrado pelo Inmetro. Lembra que eu falei que o Inmetro faz essa calibração? Mas, como o Inmetro não dá conta de atender, ele acredita em alguns laboratórios, então o NHO 06 fala que o nosso termômetro tem que ser calibrado pelo Inmetro ou por laboratórios acreditados pelo Inmetro. Tá? Ou seja, são laboratórios que têm os seus métodos para avaliação de temperatura acreditados pelo Inmetro. Então toma muito cuidado, você vai contratar um laboratório, nós somos acreditados. Então consulta a acreditação dele no site do Inmetro. Você entra lá no site do Inmetro, coloca lá no Google consultar laboratórios do Inmetro. Né? Você vai achar lá uma página lá e você vai conseguir consultar aquela empresa. Tá? Lembra que as empresas acreditadas ele tem esse selo e esse selo ele tem um código. Cada empresa ela vai ter o seu código aqui. Você consulta esse código para saber qual é o tipo de acreditação, quais são os métodos que são acreditados daquele laboratório. Aí uma outra situação também é o seguinte: Tiago, o laboratório falou para mim que não é acreditado, mas ele é rastreado. Tomem muito cuidado.
Um laboratório rastreado não quer dizer que ele é acreditado. Um laboratório rastreado é quando ele fala que todos os métodos dele são rastreados, os equipamentos são calibrados por laboratórios acreditados, ok? Então há uma rastreabilidade. Então toma muito cuidado. A NHO 06 não fala de laboratórios rastreados, fala de laboratórios acreditados, que tem seus métodos acreditados, não que tenha seus métodos apenas rastreados sem acreditação. Tá? Então tem que ter acreditação. Caso contrário, se você é perito, se você é assistente técnico, se você trabalha com elaborando laudos para os seus clientes, seu laudo pode ser impugnado pelo fato de você não ter um certificado de calibração acreditado. Porque está na NHO 06, essa metodologia entra lá na metodologia citada pelo anexo 3 da NR15, anexo 3 da NR9. Então, o meu equipamento tem sim que ser calibrado por um laboratório que tenha seus métodos acreditados pelo Inmetro. Então, se o laboratório falar, nós temos os métodos rastreados. Gente, isso não quer dizer que o laboratório seja ruim. Isso não quer dizer que os métodos sejam ruins. Mas juridicamente falando, tá? Juridicamente falando, eu posso ser impugnado por não ter calibrado em um laboratório acreditado. Então tomem muito cuidado com isso, na escolha dos laboratórios que vocês vão fazer a calibração do termômetro de globo, que você pode ter um problema se o laboratório que você mandou não tem os métodos para a temperatura acreditados pelo Inmetro. Beleza? Então, pessoal, lembrando que a acreditação, um laboratório RBC é um laboratório que faz parte da rede brasileira de calibração. Se ele faz parte, por quê? Porque ele tem algum método, de algum ensaio, de alguma calibração que ele faz, que é acreditada pelo Inmetro. Quando ele é acreditado, ele tem uma cadeia de rastreabilidade, que quer dizer, em tese, tá? Em tese, que a calibração feita por ele, o resultado final dessa calibração vai ser igual, entre aspas, tá? Porque tem variáveis, vai ser igual aos aparelhos referência que nós temos lá na BIPM, que fica lá na França, que é o Laboratório Mundial de Referência para a Metrologia, ok? Então isso é um laboratório RBC, isso é uma calibração acreditada pelo Inmetro. Beleza? Pessoal, gostou desse vídeo? Se você gostou, não esqueça aí de deixar o teu like, de curtir, compartilhar esse vídeo, se inscrever no nosso canal, que a gente está com uma série de conteúdos relevantes para vocês. Beleza? Forte abraço e até a próxima, pessoal!